convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2. E como nós dissemos, nós vamos meditar nesses próximos domingos a respeito da Páscoa. Qual o motivo que nós temos para celebrar a Páscoa? Enquanto você abre em Hebreus, eu vou fazer uma leitura que você conhece, mas que é também um hino que provavelmente a igreja cantou há 2000 anos atrás. Na nossa língua, no português, não dá para perceber, mas lá no grego você consegue perceber o ritmo de que estas estrofes, que esse texto parecem estrofes. E tudo indica que era um hino que a igreja cantava, já falando a respeito de Cristo Jesus, de quão era importante a pessoa de Jesus, a centralidade de Cristo naquele tempo. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa era a ideia que a igreja primitiva tinha, de colocar Jesus no centro de tudo que ela era e de tudo que as pessoas precisavam crer. Elas precisavam entender quem era Jesus, como esse Deus deixou o seu trono de glória e veio ao mundo. Isso precisa voltar também para a igreja atual. A igreja de Jesus é uma igreja que tem Jesus no centro. Por isso que ela é a igreja de Jesus, por isso que Jesus é o cabeça desta igreja, que é o seu corpo. Por isso agora eu gostaria que você voltasse o seu olhar para esse texto de Hebreus capítulo 2, porque nesses próximos domingos nós vamos pensar a respeito do Jesus que veio ao mundo, do Jesus que morreu na cruz, do Jesus que venceu a morte. Para chegar no último domingo deste mês, pensarmos no Jesus que vivo está. Tá bom? Hoje nós vamos pensar nesse Jesus que veio ao mundo. E Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5, nos explica por que Jesus veio ao mundo. Diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda,
mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que ela realize no nosso coração aquilo que é do teu agrado. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de atuar na nossa mente, no nosso coração, na nossa razão, nas nossas emoções, para nos conduzir ao centro da tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor nos quebrante, para nos formar à imagem de Jesus Cristo, e que em todo o tempo Ele seja exaltado entre nós. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Deus. Como nós dissemos, aproxima-se a Páscoa, e eu imagino que você já deve ter ido a um supermercado, fazer uma consulta prévia, de como estão os preços dos ovos de Páscoa, dos chocolates, da colomba pascal, para você poder presentear os seus filhos, netos, sobrinhos, as pessoas que você gosta. E nós, então, sempre vivemos essa situação de que as festas cristãs, elas são apropriadas pelo comércio, de tal maneira que chega um momento que a gente já não sabe o que está celebrando de fato. Qual é a essência da celebração que nós temos? Eu queria então que a gente parasse para pensar exatamente sobre a essência da Páscoa. E o primeiro passo que nós precisamos ter é exatamente que nós estamos celebrando com a Páscoa a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Lembra que a gente vai começar na sexta-feira da paixão e terminar no domingo da ressurreição. A Páscoa é uma forma de falarmos e de nos proclamarmos Cristo Jesus, o Deus, como eu disse, que ousou vir ao mundo. O Deus que estava sentado no seu trono de glória, rodeado de anjos que o louvam o tempo todo, mas que abriu mão desta sua prerrogativa divina para vir ao mundo, se tornar como um de nós, se vestir da nossa humanidade, experimentar todas as nossas dores e fraquezas e experimentar as tentações que você e eu experimentamos todos os dias. É este Deus que é ousado, é este amor que faz algo de extraordinário, e por isso nós cantamos sobre este ousado amor. Cristo é a centralidade, é o centro, é o assunto central desse livro de Hebreus. No capítulo 1, o escritor passa o tempo todo falando sobre a glória de Cristo, como Cristo é superior a tudo o que existe. Então ele vai falar lá que tudo está sujeito a ele. Jesus é superior aos anjos, porque Jesus é filho e os anjos são servos, porque Jesus é rei e os anjos são súditos, porque Jesus é criador e os anjos são criaturas, Jesus é o salvador da igreja e os anjos são ministros que servem à igreja. Portanto, Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus revela que ele é superior aos anjos, a Moisés, aos profetas e a qualquer homem. Ele é supremo, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas no capítulo 2, o escritor aos Hebreus começa a falar da humilhação deste Cristo, que é supremo e está acima de todas as coisas. Ele fala que a humilhação de Cristo começa exatamente por causa da sua encarnação. E quando ele fala da encarnação, ele aponta para a pré-existência de Cristo. Se Cristo não fosse pré-existente, ele não teria que se encarnar. Se ele tivesse nascido de um ser humano, de um homem, de uma mulher, como todos os outros, ele seria mais um ser criado. Mas ele é um homem, um ser pré-existente, e que vem a este mundo encarnando em Cristo Jesus. E este é o desafio que eu gostaria de pensar com os irmãos neste momento. Por que Jesus encarnou? Por que ele teve que se vestir da nossa humanidade? Por que ele veio ao mundo? Por que razão, Senhor, deixaste o seu trono para vir ao mundo? O que levou Jesus a fazer isso? Eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração nesta noite, que Jesus veio ao mundo para ser um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para um Jesus, para um Salvador que é compassivo, poderoso e amoroso. Esse vai ser o argumento que o escritor aos Hebreus vai fazer em toda a sua carta. Guardou isso no seu coração? Se alguém perguntar quem é Jesus, você pode responder: Jesus é um Salvador compassivo,
poderoso e amoroso. Guardou isso? Guardou? Então repete aí. Jesus Cristo. Agora, você aumenta aí 37% a altura da sua voz aí. Tá? E vamos repetir isso. Jesus Cristo é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. Todos juntos? Jesus Cristo é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. Amém. Então você vai guardar isso. E quando você estiver vivendo os seus momentos, aí onde você estiver, você vai guardar no seu coração e trazer à sua mente: o meu Jesus é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. E o que o nosso escritor aos Hebreus fala, eu quero lembrar aqui 4 motivos ou 4 argumentos que ele usa, porque Jesus veio ao mundo. O primeiro deles é que Jesus veio restabelecer a glória humana. Jesus veio ao mundo para restabelecer a glória humana. Ele é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso, porque ele veio restabelecer a história humana aos planos de Deus. A história humana se distorceu, foi desvirtuada desde o pecado do primeiro casal. A Bíblia fala em Zacarias que o seu povo, o povo de Deus, é como a menina dos olhos de Deus. Ele trata, ele cuida de uma maneira toda especial. E quando Deus criou o ser humano, ele o criou à sua imagem e semelhança. O escritor aos Hebreus aqui cita o Salmo 8, falando desse ser humano, desta humanidade que é pouco inferior aos anjos. O ser humano foi moldado e foi revestido de glória e de honra diante de Deus. Você vai se lembrar que lá em Gênesis é registrado que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis é registrado que Deus colocou o homem, o ser humano, para gerir a terra, para cuidar do jardim, para plantar. Foi colocado num lugar de honra desde o começo, mas desde o começo este homem se afastou dos planos de Deus. E o seu pecado fez com que todo o plano de Deus fosse desvirtuado. É assim que Deus chega diante do homem, depois do pecado do primeiro casal, e diz assim: finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por tua causa, com dores você comerá dela todos os dias. Toda a criação foi desfigurada por causa do pecado do primeiro casal. Os animais se tornaram em feras, o parto passou a ter dor, o trabalho agora é feito com dor e suor, enfrentando espinhos e ervas daninhas para poder alimentar a sua família. Algumas versões antigas falam em cardos e abrolhos. Toda a criação é desfigurada por causa do pecado do ser humano. É essa maldição que paira sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Estamos desviados dos planos originais de Deus. O ser humano, que era a imagem e semelhança de Deus, também ficou desfigurado. Ele não perdeu a imagem, porque senão ele se tornaria uma besta fera. Ainda temos um pouco de bem em nós, ainda temos alguma coisa de Deus em nós, porque essa imagem de Deus ficou desfigurada. E aí então o escritor aos Hebreus vai falar que o privilégio de restaurar toda a criação aos planos originais de Deus é de Cristo Jesus. Não por um privilégio concedido a Ele, mas por um privilégio merecido. Porque você vai se lembrar que o primeiro capítulo de Hebreus fala da superioridade, da supremacia, de como Cristo está acima de todas as coisas. Ele é muito superior a tudo, mas a Bíblia diz que Ele se humilhou para vir cumprir esta tarefa de restabelecer uma glória ao ser humano. Aquele que era a coroa da criação, a menina dos olhos de Deus, por causa do pecado desfigurado. Jesus vem humilhando-se para restaurar isso. A humilhação de Jesus é a sua encarnação. Como nós dissemos, é deixar o seu trono de glória, onde ele é rodeado de anjos que cantam e o louvam todo o tempo, vindo nascer de uma mulher, exercer um ministério terreno, suportando todas as limitações e fraquezas daqueles que estavam ao seu lado, vivendo nele mesmo as limitações humanas.
tendo sede, fome, sono, dores, tristezas, vivendo tudo isso, sendo crucificado, morrendo, experimentando a morte no nosso lugar, para só depois ser exaltado. Lembra que nós lemos aqui que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta é a humilhação. O seu nome foi exaltado exatamente porque ele foi humilhado, até o nível mais baixo, morte de cruz, que era uma morte reservada aos piores inimigos do império naquele momento. A Bíblia diz no verso 9 que ele experimentou a morte por todos. Veja que no verso 9 do capítulo 2 de Hebreus está escrito assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, e ele foi feito um pouco menor do que os anjos durante a sua encarnação, enquanto esteve no mundo. Enquanto os anjos podiam ir de um lugar para o outro, Jesus se limitou a andar aqueles quilômetros ali na Palestina. Ele se limitou, ficou menor que os anjos no seu tempo terreno, enquanto se vestiu da nossa humanidade. E diz que, coroado com honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. E esse todos aqui significa que não há acepção de pessoas. Todas as pessoas, todos os que creem, se arrependem e que são santificados, foi por eles que ele morreu. Não é todos no sentido de sem exceção, senão nós estaremos pensando numa universalidade. Todos os homens foram salvos, ele morreu por todos. Não há salvação para o incrédulo, para o ateu, para o que permanece e morre nos seus pecados, quem não busca a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ele morreu por todos que creem, que se arrependem e que são santificados. E é através do ministério terreno de Cristo que a história distorcida da queda, ou que foi distorcida na queda daquele primeiro casal, tem seu rumo restabelecido. A Bíblia diz que ele é o segundo Adão, que inicia uma nova criação. Quando Paulo escreve o 2 Coríntios, ele diz, em 1 Coríntios, ele diz assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, porque Deus soprou nele o seu espírito. O último Adão, se referindo a Cristo, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra. O segundo homem, Jesus, do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Eu vi um post essa semana que dizia assim: eu não estava na queda e herdei o pecado. Não é assim? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Foram eles que pecaram, eu herdei o pecado. Mas eu também não estava na cruz, e eu herdei a graça, o perdão. Jesus veio para isso, para que nós pudéssemos ser uma nova criação a partir dele. Ele veio restabelecer aquele plano original de Deus. Mas, um pouco mais que isso, Jesus também veio estabelecer uma nova glória para mim e para você, para aqueles que creem. Jesus veio ao mundo como um Salvador compassivo, poderoso e amoroso, para estabelecer um novo status de relacionamento entre Deus e a humanidade. A glória de um novo relacionamento entre Deus e os homens. Somos recebidos como filhos de Deus. Veja que no verso 10, ele diz que para levar muitos filhos à glória, e no final do verso diz para chamá-los de irmãos. Você vai se lembrar que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João escreve no seu Evangelho que, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade ou o direito de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Recebemos esse direito a partir dessa crença em Cristo Jesus. Cristo vem ao mundo como como unigênito Filho de Deus.
Deus o recebe depois, ou recebe de volta Jesus, como primogênito. Ele vem ao mundo como unigênito filho, mas retorna a Deus como primogênito. Veja que Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O escritor aos Hebreus, também lá no capítulo 12, vai afirmar que nós precisamos ter os nossos olhos fixados em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E a salvação proposta por Deus é realizada através dele. A salvação é uma obra de Deus, uma dádiva, um dom de Deus, como nós vimos, porque Ele planejou, Ele executou, Ele aplicou e Ele garante a salvação. Tudo é realizado por Deus. A segurança que nós podemos ter da salvação nos permite ter certeza da salvação, porque Deus planejou, realizou, Ele aplicou e Ele garante essa salvação. A nova glória que nós recebemos, então, é sermos chamados e tratados como filhos e como irmãos, filhos de Deus e irmãos de Cristo. Por isso que o verso 10 diz que para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem são tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, que é Cristo Jesus. O próprio Espírito, segundo Paulo aos Romanos, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos santificados como filhos de Deus, um status de relacionamento em que Deus atua para nos parecermos com Jesus. Essa semana passada, na aula da semana passada, o escritor aos Hebreus também dizia o seguinte: os nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Bem, para Deus, o bem que Deus quer produzir na nossa vida é sermos capazes de participar da sua santidade. Isso vai ao encontro do pensamento do apóstolo Paulo, quando fala que sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que são chamados, ou daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem é sermos parecidos com Jesus. O bem não é nos libertar de todo tipo de doença, das enrascadas que nós nos metemos, mas nos fazer parecidos com Jesus. Você se lembra de Jesus naquela ceia conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, aquele momento de intimidade em que ele chega para os seus discípulos e diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai tornei conhecido a vocês. Mas agora, aqui em Hebreus capítulo 10, ele diz que para levar muitos filhos à glória, convinha que Jesus sofresse e fosse aperfeiçoado. No verso 11 diz: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele tratou de servos, depois tratou de amigos e por fim nos chama de irmãos. Jesus veio ao mundo para nos dar um novo status, uma nova glória de relacionamento com Deus. Agora nós não somos chamados nem de servos, nem de amigos, mas somos chamados de irmãos. E mais do que ser chamados, somos tratados de irmãos. E Jesus não se envergonha de me chamar de seu irmão, mesmo eu com todos os meus defeitos, mesmo você com todos os seus defeitos. Ele veio ao mundo para isso, ele sofreu e foi aperfeiçoado através do sofrimento, para que nós pudéssemos ter esta glória de sermos chamados de filhos de Deus, de sermos chamados de irmãos de Cristo Jesus. O nosso Salvador também é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso, para ser o nosso libertador.
Veja que o verso 14 diz que, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso, porque ele é capaz de destruir o diabo e libertar os cativos que estão presos ao diabo. O diabo continua agindo, mas sem eficácia. O diabo não foi aniquilado, mas o seu poder se tornou inoperante ou sem efeito, sem eficácia a sua ação. Quando Paulo escreve aos Efésios, diz que ele atua nos filhos da desobediência ainda. Ele está atuando neste instante naqueles que vivem na desobediência. Ele diz também lá na carta aos Efésios que o diabo continua atuando através dos poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o diabo continua atuando. Destruir as obras do diabo é destruir a eficácia do seu poder. O diabo pode nos tentar, pode nos oprimir, mas ele não pode nos vencer, porque nós estamos guardados nas mãos do Pai e do próprio Cristo. Nós estamos envolvidos com este sangue que foi derramado na cruz. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, dá aquele grito de libertação: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu poder de me fustigar? Não há mais isso. Como ele fala aos Filipenses, se eu estou vivo, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, eu estarei com Cristo. Em que a morte pode trazer algum prejuízo para a minha vida? É por isso que o cristão não precisa temer a morte, porque morrer é estar mais próximo ainda de Cristo Jesus. O diabo não tem poder para conter a ação de Deus. Jesus veio destruir o poder desse diabo, o poder que ele tem. O diabo não tem poder de conter a ação do Espírito Santo. Lembra que Jesus fala aos seus discípulos ainda naquela ceia: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o diabo não pode conter a ação do Espírito Santo. Por isso você precisa continuar orando pelo seu marido que ainda não aceitou Jesus, pela sua esposa que ainda resiste a se converter, pelo seu filho que está desviado, por aquele seu amigo que está envolvido com todo tipo de pecado. Porque o diabo não tem poder de conter a ação de Deus. E o dia que Deus resolver convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, isso vai acontecer. Isso é o poder do Espírito. O diabo também não tem o poder de deter o próprio Deus, de decretar que haja luz. Quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que o Deus desta era, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Paulo fala: nós pregamos, não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Porque as pessoas precisam crer na glória do Evangelho de Cristo Jesus. Nós pregamos a Ele. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus. Você vai se lembrar que Paulo diz que ele é o pior dos pecadores. Mas aqui ele afirma que um dia, Deus decretou: haja luz, que os olhos de Paulo fossem desvendados, e ele pudesse então conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É por isso que quando ele caiu quedado naquele caminho de Damasco, ele falou: quem és tu, Senhor? E nunca mais deixou de servir a Jesus. O diabo não tem poder para deter a ação de Deus. Eu quero falar para você que está aqui, que ouve todos os domingos, que tem ouvido em outros lugares, que tem ouvido falar do Evangelho, e que até hoje nunca teve assim, falou: Senhor, eu queria ter essa experiência de Paulo, eu queria ver uma luz abrindo o meu entendimento. Peça a Deus, porque talvez a sua mente esteja ainda enevoada por causa de uma ação do inimigo. Então peça a Deus: Senhor, eu quero crer, eu preciso crer. Peça a Deus por isso na sua vida. O diabo não tem poder de impedir Deus de operar. Lembre-se que é Deus quem justifica, quem santifica
e quem nos glorificará na eternidade. Foi Ele que planejou a salvação, foi Ele que executou a salvação, é Ele que aplica a salvação e é Ele que garante a salvação. Então, clame a Deus, saiba que Deus é esse nosso libertador, nos libertar desse poder do inimigo, de nos manter distantes de Deus, com os nossos olhos vendados para entender o evangelho da glória de Deus. E por fim, Jesus Cristo veio ao mundo para ser um Salvador compassivo, poderoso e amoroso, para ser um sacerdote fiel e misericordioso. Veja o verso 16 em diante, diz assim: pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus veio ao mundo ser esse Salvador compassivo, poderoso e amoroso, para socorrer os descendentes de Abraão. Não existe salvação para os anjos caídos. Jesus não veio para buscar anjos que caíram. Os anjos que caíram não vão crer mais. O diabo não vai se converter. Isso não vai existir. Jesus veio em busca de homens. Os anjos são espíritos sem corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. Os seres humanos têm corpo e espírito. E foi a estes que Jesus veio buscar a humanidade. Por isso ele precisava se tornar semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Os descendentes de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão nas veias, mas os que creem como Abraão, os que têm fé como Abraão, não importa se judeus ou gentios. Jesus precisa ser um de nós para ser um sacerdote. O sacerdote é basicamente o ministro que age como mediador entre o homem e Deus. Você vai se lembrar de tudo isso como é ensinado no Antigo Testamento. A necessidade de um sacerdote, alguém que da mesma raça pudesse representar o povo de Deus diante de Deus. E para fazer propiciação ou expiação, porque o pecado, ele provoca a ira de Deus. Deus deseja a santificação, Deus tem prazer na santificação, Ele nos corrige como a filhos, para que possamos participar da sua santificação, mas Ele odeia o pecado que nós cometemos. Deus é santo e justo, porque Ele é santo, Ele ama a santidade, mas porque Ele é justo, Ele odeia o pecado. Você vai se lembrar do escritor aos Romanos dizendo assim: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos. E todos estão destituídos da glória de Deus. E ele vai, nesse mesmo raciocínio, dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito que Deus dá, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a propiciação, porque Jesus propicia a Deus aplicar a sua justiça ao nosso pecado. Nós pecamos, e é justo que Deus aplique a sua ira sobre o nosso pecado. E Deus aplica todo o golpe da lei, toda a dureza da lei sobre Jesus Cristo, para que nós possamos receber a justiça de Cristo em nós. É por isso que Ele se torna propiciação pelos nossos pecados. Ele recebe sobre si a ira de Deus, para que nós possamos receber a justiça ou a graça de Deus sobre nós. Jesus socorre aqueles que são tentados, e porque Ele recebe essa ira, podemos, como sumo sacerdote representando a nossa humanidade, pode se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus. Misericordioso e fiel porque Ele sabe de que nós somos, ou participamos, ou sofremos muitas tentações. Os que corrompem e os que são corrompidos. Os que estão escravizados ao dinheiro ou ao sexo. Aqueles que estão distantes de Deus, permitindo que o ódio domine o seu coração. Todo tipo de tentação.
E a beleza disso é que ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, porque ele pode nos socorrer. E socorrer aqui tem a ver com vir imediatamente em nosso socorro. Imediatamente. Eu me lembro, quando minha filha era muito pequenininha, nós fomos num parquinho com ela. E tinha parece uma escada. Você vai andando e vai tentando mudar os braços. E ela pegou e foi. E segurou no primeiro degrau, a primeira parte. Mas com certeza ela não tinha forças para mudar de braço, né? Ela era pequena. Sabe o que ela fez? O que os irmãos imaginam que ela fez quando ela percebeu que não ia sair dali? Se eu soltar, eu caio. Se eu tentar ir, eu não vou conseguir. O que ela fez? Gritou pelo pai. E é interessante, a gente está num parquinho, mas a nossa cria grita, é a voz da minha filha. E a gente corre para socorrer. E o que o escritor aos Hebreus está falando é que Jesus é esse sumo sacerdote que ouve a nossa voz. Já vi um post também no Facebook que diz assim: existem 7 bilhões de vozes e Deus ouve a sua. É isso que Jesus faz. Você se lembra de Pedro, quando ele andava sobre as águas? Os discípulos ficaram assustados com Jesus vindo andando sobre as águas, e Pedro disse: se é o Senhor mesmo, diz para eu ir ter contigo. E Jesus fala: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz, o evangelista diz que daqui a pouco ele começou a prestar atenção no vento, nas ondas, e ele começou a afundar. Imediatamente ele pediu socorro e Jesus estendeu a sua mão. Jesus estava à distância de um braço de Pedro. E sabe onde Jesus está quando nós temos as nossas necessidades? Ao nosso lado, à distância de um pedido de socorro. Você vai se lembrar que Deus é retratado no Antigo Testamento como um sentinela, um guarda que não cochila, que está sempre atento, que nos cerca por trás e por diante, de todas as maneiras. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que não vem sobre nós uma tentação que não fosse comum a todos os homens. Eu sei que os problemas nossos sempre são piores do que todos os outros. Mas Paulo diz que não vem tentação que não fosse comum a todos os homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele é um sumo sacerdote, fiel e misericordioso, porque Ele é como um de nós. A sua tentação, a sua luta, não conhecida por Jesus. Além de conhecer, Ele a venceu. Ele é o guarda que não cochila. Ele é o Deus fiel que socorre você com o escape necessário. Ele é o sumo sacerdote fiel e misericordioso sobre a sua vida. Eu quero encerrar, lembrando o que este escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 4, quando ele diz assim: portanto, e ele vem argumentando, o primeiro capítulo, a supremacia de Cristo, o segundo capítulo, a humilhação de Cristo. E chega no capítulo 4, ele diz assim: portanto, depois de tudo que eu falei, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, que veio como filho primogênito, que veio como filho unigênito e retornou como filho primogênito, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Temos um grande sumo sacerdote, alguém como nós, mas muito superior a nós. Guarde isso. Ele adentrou os céus, ele veio como filho unigênito, mas retornou como primogênito entre muitos irmãos.
um sumo sacerdote, alguém que nos representa, que nos conhece. Ele é compassivo, porque ele se compadece da nossa fraqueza, porque ele conhece a nossa humanidade. Ele foi alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação. Não se envergonhe de chegar diante de Deus e derramar a sua luta diante dele. É um sumo sacerdote poderoso, ainda que sem pecado. Ele venceu a tentação, ele executou a salvação e ele venceu a morte. Assim, nós devemos nos aproximar do trono. Nunca estamos tão próximos de Deus como quando ajoelhados. Eu tenho um post que eu guardo no meu computador que diz assim: o seu Golias deve saber que quando você se abaixa, é para pegar a pedra. Há um Deus que é poderoso. Nós nos aproximamos do trono. Não é de qualquer lugar. Ele é poderoso. Foi Ele quem planejou, executou, aplicou e garante a salvação para nós. Ele é poderoso para isso. Por isso venceu a morte. Ele é amoroso, porque nós nos aproximamos de um trono de graça. Um trono onde recebemos misericórdia, onde encontramos esta graça. Você se lembra que misericórdia é quando a miséria do outro dói no nosso coração. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha a nossa miséria, fala: coitadinho. Mas Ele não fica só dizendo assim: coitadinho. A nossa miséria fez o seu coração doer e fez Ele agir em nosso favor. Ele largou o seu trono de graça. Ele deixou esse trono para vir ao mundo, para sofrer a nossa dor, ser humilhado, morrer a nossa morte, vencer a nossa morte e nos ofertar, dar gratuitamente, como dom gratuito, um presente, a salvação que há em Cristo Jesus. Recebemos graça, favor que não merecemos. O nosso Jesus veio ao mundo para ser um Salvador, compassivo, poderoso e amoroso. O nosso Deus olha para nós com um olhar de graça. Eu queria que nesse momento você entendesse isso, que Jesus veio ao mundo para ser um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. Para quando a gente chegar na hora da Páscoa, a gente lembrar de quem nós estamos falando, a quem estamos exaltando, a quem estamos adorando e a quem estamos proclamando ao mundo. Eu queria convidar você a agradecer a Deus por Ele ser este Deus, esse Salvador, compassivo, poderoso e amoroso. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, porque desde a eternidade aprove ao Senhor vir ao mundo para se tornar nosso Salvador. E nós derramamos o nosso coração diante de Ti, em louvor e adoração, em gratidão, oferecendo a Deus a nossa vida, tudo o que somos, pois só o Senhor é digno de receber esta adoração. Só o Senhor é poderoso para conquistar esta tão grande salvação. Recebe a nossa adoração, conduz a nossa vida, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Vem reinar, ó Deus, no coração da Tua igreja e conduzi-la, ó Deus, triunfantemente sobre as portas do inferno, proclamando, ó Deus, ao mundo o Teu amor. Que todos saibam que o Senhor é um Salvador compassivo, poderoso e amoroso. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.